galera, aqui é a Jenny e hoje nós vamos conversar sobre um assunto sério. Sim, nós vamos analisar a propaganda do Burger King. Deu a maior polêmica agora na internet, todo mundo falando, porque isso, porque aquilo outro, muitos cristãos se posicionando de forma errada. E hoje nós vamos conversar sobre isso, só que à luz da palavra. Bom, vamos primeiro ver a propaganda. Se tu ainda não assistiu, que eu duvido muito, tá aqui no card. Tu viu só? Não. Esse tipo de comercial não é pra você ser aquele crente militante que vai lá comentar e envergonhar o nome de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele via as coisas erradas aqui nesse mundo, como quando ele viu a prostituta, ele não atirou a pedra. Muito pelo contrário. O que ele nos disse? Ele falou pra todos lá que estavam naquela multidão o quê? Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então não seja você, o crente militante, que vai lá fazer comentários horríveis e afastar as pessoas ainda mais do verdadeiro amor. E não, eu não tô defendendo, porque eu não concordo com as práticas, mas uma coisa eu aprendi com Jesus, que nós precisamos respeitar. Para de ser crente militante, para de ser dessa forma. Você só afasta as pessoas de Jesus desse jeito. Em Mateus 7:1 diz: não julguem os outros para que vocês não sejam julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Do que adianta você dizer que quer ganhar as pessoas para Jesus, mas se quando acontece esse tipo de coisa você só sabe chegar lá e julgar? Antes você precisa tirar a trava da religiosidade do teu olho e deixar de ser um hipócrita. E isso é um alerta para eu e você aprender a falar sobre sexualidade aos olhos da palavra, parar, tirar esse tabu de dentro das nossas igrejas. A gente tem que parar disso ser algo assustador quando um pregador vai falar sobre isso. Nós temos que tirar isso da cabeça do povo, da minha e da tua cabeça. Porque quando a gente fala sobre sexo dentro da igreja, as pessoas ficam assustadas. Porque quando eu e você aprendermos a falar sobre sexo aos olhos de Deus, nós também saberemos ensinar os nossos filhos sobre isso. E eles, então, serão educados à luz da palavra, aos olhos de Deus. Na Bíblia fala em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Os meus filhos e os teus só perecerão, só serão enganados pelo que a sociedade vai tentar impor, se eu e você ficarmos com a nossa mente fechada pela doutrina, pela religiosidade que nós mesmos criamos, e deixarmos tabus como esse, como falar sobre sexualidade nas igrejas. E assim nós estaremos rejeitando o conhecimento, porque nós precisamos aprender a conhecer as coisas, estudar as coisas aos olhos da palavra. Quando a gente aprender, nós então estaremos preparados para ensinar os nossos filhos. Não, você fazendo comentários militantes em publicações como essa, você afasta ainda mais as pessoas. Lembra? A gente tem que ser como Jesus, não como Pedro que saiu cortando a orelha. Jesus foi lá e curou o soldado. Jesus foi lá e estendeu a mão para a prostituta que estava sendo julgada. Nesse momento, é a tua vez de chegar e dobrar o teu joelho e orar, e não ficar no Facebook, no Instagram, no Twitter comentando. Vai orar a Deus. Vai pedir para Deus te preparar para você saber se posicionar. Vai estudar sobre sexo na palavra, sobre a sexualidade aos olhos de Deus. Vai te preparar e não julgar. E não ficar ridicularizando as pessoas só porque as pessoas não concordam com você. Não julgue para que não seja julgado. Você quer tanto respeito por você ser cristão e diz ser perseguido no trabalho, na faculdade, na escola. Mas na hora de respeitar as pessoas, você não quer fazer isso. E eu não estou dizendo que você não vai ficar calado. Mas lembra, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais. Então você, em vez de ficar brigando com as pessoas, fazendo comentários militantes, vai dobrar o teu joelho e militar espiritualmente. Porque aí sim a tua guerra vai estar fazendo efeito. Se a gente for olhar para o comercial em si, são crianças que cresceram nesse meio. É como se fosse um filho de um crente que chega e começa a falar da palavra. E já cresceu com aquilo no coração. Vamos imaginar se esse comercial fosse realmente uma criança cristã falando da palavra. Você gostaria
que pessoas que não concordam com isso começarem a militar nos comentários? Não ia ser um saco? Por quê? Porque isso não é respeito. Então não seja você quem vai faltar com respeito. Seja a diferença. Vai estudar para tu aprender a te posicionar, para tu aprender a educar os teus filhos, para tu aprender a como falar sobre sexualidade com uma criança, porque senão o mundo lá fora vai sim ensinar para ela. Vai. E não me venha, porque sexualidade não é para criança. Aprenda a falar sobre sexualidade com criança. Aprenda. E você vai aprender aqui, ó, aos olhos da palavra, com Deus. Amém? Eu realmente espero que isso tenha aberto os teus olhos e que você saia daqui não julgando mais. Porque não é essa a diferença que a gente tem que fazer. A nossa diferença tem que ser orando e falando com Deus. Lutando espiritualmente. E eu creio que a partir de hoje é o que tu vai fazer. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para que essa mensagem venha a ser propagada e mais cristãos venham deixar de ser cristãos militantes. Em nome de Jesus. Que a gente não venha ser cego pela doutrina que nós mesmos criamos. Mas que possamos viver verdadeiramente a liberdade que Jesus nos deu lá naquela cruz. A liberdade de escolher e de respeitar. Não de concordar e se conformar, mas respeitar, como Jesus mesmo fez. Quando Ele te chamou, Ele não te impôs. Ele te deu a liberdade de escolha. Sempre. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!